conversar um pouco sobre o Evangelho de domingo, onde Jesus fala que Ele é o bom pastor e onde que Ele fala que Ele é uma porta. Eu estive pensando muito nesse Evangelho, rezando, e a gente fica pensando o quanto que Jesus, fico imaginando quando Ele chegou, olhou para todo mundo e nos olha, a proposta que Deus tem para nós, de vida, é tão infinitamente maior do que a gente imagina que é vida. E Ele fala, eu vim trazer a vida e a vida em abundância. Então, a vida, apesar desse quarto domingo da Páscoa não falar das aparições de Jesus, ela fala sobre o tema que é a vida, que é um tempo pascal. Né? A vida é o grande tema da Páscoa. É uma vida nova. Então, Jesus vem falar para nós, eu sou a porta. E se a gente prestar atenção, Ele fala que Ele é a porta das ovelhas. Não é do redil. É das ovelhas. É a nossa porta. É a porta da liberdade que Ele veio trazer. É um outro conceito que talvez a gente ainda não tenha pensado. Porque, às vezes, né, a gente não tem a dimensão. Porque ou estamos distraídos demais, voltados só para nós mesmos, ou numa comodidade que a gente está vivendo, ou porque a gente não presta atenção no quanto nós estamos fechados em nós mesmos, vivendo só para o nosso umbigo. A gente não presta atenção. E aí a gente não tem a dimensão que estar fechado causa uma asfixia existencial. E se eu não me abrir, eu vou morrer. Então Jesus sabe que nós ficamos muito fechados. E aí às vezes a gente está vivendo situações que a gente não percebe. Às vezes nós estamos vivendo relacionamentos ou situações na nossa vida de extrema dependência. E às vezes nós estamos envolvidos em situações de vícios e que a gente não consegue se libertar. Então Deus deve olhar para a nossa vida tão fechadinha no nosso ateliê, ou vivendo relacionamentos e situações que nos destroem. Relacionamentos que nos colocam para muito menos a dignidade que somos. E fala, mas não é nada disso que eu te criei. Eu te criei para um projeto que você não tem a dimensão, porque eu vim trazer a vida e a vida em abundância. E você está preso em situações que não te permitem viver a sua identidade de filho. Fico imaginando quando Ele olhou para tudo isso e olha para tudo isso em nós, olha a nossa vida e fala, por que você está submetendo a isso? E a gente não percebe. A gente que está dentro da situação não percebe. E aí quando você está e começa a tomar consciência que você gostaria de se libertar de algumas coisas, a gente precisa de uma saída. E a saída é Ele. A porta é Ele. Ele é a porta. Não é uma porta como uma porta de madeira que abre e fecha, não é isso. É muito mais do que isso, porque a vida para ela ser manifestada, ela vai exigir de nós que a gente se mova. Precisa de espaço, é preciso se abrir para. Às vezes a gente não tem a dimensão do que pode significar isso, mas eu queria exemplificar com uma história. Há uns anos atrás eu conheci uma senhora, ficou casada há muitos anos com um marido alcoólatra, e ela sofreu demais, demais. No dia que o marido morreu, na época que o velório ainda era feito em casa, quando ela estava saindo, ela foi a última a sair, ela chamou o empregado e falou, enquanto eu estiver lá para fazer o enterro, eu quero que você pegue a minha cama com o colchão, leve para o quintal e ponha fogo na cama. Abra a casa, deixe o ar entrar e ponha flores na casa. Presta atenção. Abra a casa, abra. É uma outra vida. Deixe um ar entrar e renovar a casa. E muitas vezes nós vamos fazer isso na nossa vida. Abra. Deixa ele entrar, porque o ar que vai entrar, que vai nos soprar, é o próprio sopro do Espírito. É que vai mexer conosco e falar, essa vida sua está muito mais ou menos. Essa mulher mandou abrir a casa, mandou queimar a cama dela, mandou colocar flores e falar, é vida nova. Sou livre. E ela falava comigo, eu vou colocar na parede da minha casa a certidão de óbito para lembrar que sou livre. Presta atenção, o que viveu. Presta atenção o que viveu. Para que eu nunca mais pense, doutor, que eu posso casar um dia. Certidão na parede, escrito, sou livre. Tamanho, olha como é que o relacionamento estava destruindo essa pessoa.
consumindo. E às vezes em outras situações da nossa vida, nós estamos vivendo coisas que estão nos diminuindo. Jesus fala, eu sou a porta. Como é que eu faço, gente, para poder passar por essa porta? Chegue para Ele, chegue nele, se aproxime do Senhor, conheça o Senhor, tenha intimidade com o Senhor, e você verá a vida que Ele vai abrir para você. E Ele faz isso porque Ele tem algum interesse? Não, nenhum. Ele faz isso porque Ele é o pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que Ele faz. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida em plenitude. Porque Ele quer que a gente descubra quem somos. E que a gente viva o que tiver que viver em plenitude. E mesmo que a vida esteja difícil, né? A gente enfeita a vida. É possível fazer a vida ficar diferente. É preciso enfrentar a vida no que vier. Mas se com Ele a gente tem que enfeitar a vida, a gente enfeita. Porque há outras possibilidades. Deus traz para nós outras possibilidades. Prestem atenção. Cada um de nós aqui é um mundo dentro do mundo. Cada um. E eu chego no mundo e o mundo vem até mim. Por onde? Pelas 5 portas que nós temos, que são os sentidos. Ao mesmo tempo que eu vou ao mundo, o mundo vem em mim. A questão é que quando a gente começa a conviver com Jesus, a gente começa a prestar atenção. Como é que eu vou ao mundo e como é que o mundo vem a mim? De que forma que eu transito por essas portas? Porque às vezes eu posso transitar de uma forma absolutamente egocêntrica, que eu olho só para mim, e depredadora. Mas eu posso transitar por essas portas de uma forma onde eu tenha tanta gratidão na vida e seja tão aberta e tão solidária e fraterna com o que está perto de mim. Então é preciso que a gente se abra. Essa é a proposta de Deus, né? Ele quer que nos abrir para uma vida de amor com Ele e com os irmãos. Sair do nosso fechamento. Ele quer mudar. Eu sou a porta. E a porta de uma liberdade, que a gente ainda não tem dimensão do que significa isso. Que quando a gente passar por essa porta, nós vamos começar a tomar consciência de que dignidade tem o nome da gente ser filho de Deus. Porque às vezes nós estamos vivendo tantas situações na nossa vida que estão nos descaracterizando como filho do Altíssimo. Nos destruindo como filho dele. E é isso que ele quer resgatar em nós. Mas nós vivemos um momento na vida, um contexto, aonde a sociedade toda está vivendo uma doença, aonde a nossa vida só tem espelho, não tem porta. Então, o espelho é duro porque eu só me vejo, mas eu vejo não aquilo que é a minha essência, eu vejo o que eu aparento ser, mas não o que verdadeiramente eu sou. E eu tenho uma história tão interessante com isso, que uma cliente minha uma vez falou, arrasada, havia separado, sofrendo. Minha filha, para a vida, assenta diante do espelho e vai se ver. Aí me ligou e falou assim, filha, eu vou te matar. Por quê? Porque eu descobri um tanto de pé de galinha que eu tenho. Eu falei, mas não é para isso que eu te mandei olhar para o espelho. Eu te mandei olhar para o espelho para se ver a sua alma. Veja a sua vida, para e veja a sua vida. Mas o espelho não nos permite. Porque o espelho só reflete a nossa imagem, que a gente aparenta ser. Ele não me permite ver o outro. Então a gente fica muito fechado, a gente fica egocêntrico. A gente só tem espaço para a gente mesmo. E às vezes a gente está tendo uma casa onde a gente só tem espelho. E nós não temos portas nem janelas. Então, o convite de Deus para nós, nesse evangelho, é que quando Ele fala que Ele é a porta, que Ele é a porta da liberdade, é porque Ele quer trazer para nós uma qualidade de vida que a gente não tem noção do que significa caminhar com Ele. Ele quer nos libertar e trazer para nós possibilidades que nós estamos tão fechados que a gente não vê. E isso nos adoece e nos leva à morte. É preciso que a gente se abra. Fala, Senhor, o Senhor me criou, claro que é para algo maravilhoso. Mas por onde começamos? Por Ele, com Ele, em oração com Ele. Então é preciso que a gente reveja a nossa vida e que a gente pense, como é que a casa que eu tenho construído em cima do Evangelho, em cima da Palavra de Deus, como é que a minha casa tem ficado? A minha casa é uma casa que tem mais espelho ou mais porta? Não, minha casa é uma casa que tem muita porta. E é uma casa que fica com as portas abertas? Que bom. Mas é uma casa que tem porta aberta e que não pode ter cachorro. Porque às vezes a gente abre a casa, mas põe um monte de cachorro. Quem são os cachorros
que espanta todo mundo que chega: a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa rudeza, a nossa indelicadeza, a nossa dificuldade de acolher o outro, de receber o outro. E se espanta os outros, como é que alguém vai chegar? Se eu não sou capaz de acolher aquilo que é diferente. Ou se eu tenho uma crítica tão acentuada que o outro chega e já vai embora na mesma hora, porque já recebeu uma, e fala, então, tchau, né? Vou embora. Então, como é que nós estamos construindo essa vida que Ele nos deu? E será que nós não estamos deixando que o outro espere tanto tempo por nós? A gente não consegue olhar o outro e ver a necessidade do outro que está perto de nós. Então, quando Jesus nos coloca essa proposta, que Ele é uma porta, é para trazer para a nossa vida uma outra qualidade. Saber que por essa porta, Jesus nos dá a liberdade de entrar e sair. Ele não nos pede para ficarmos presos. Nós temos a liberdade de ir e vir. Mas eu acredito que à medida que a gente vai tomando consciência, não é? Da presença de um Deus que é vivo, tomando consciência que a proposta que Deus tem para nós é sempre tão maior, e que Ele pode nos tirar dessa vida tão minuta que nós estamos vivendo. Às vezes uma vida tão atrofiada, uma vida presa em tantas coisas que não nos deixam caminhar, e nós vivemos às vezes com as pernas amarradas, ou vivendo situações de relacionamento, ou mesmo da vida que nós criamos para nós mesmos, tão longe de viver aquela proposta que Deus trouxe para nós, e achando que é impossível mudar a vida. Não é impossível mudar a nossa vida. Impossível é somente que você chegue até Deus. Porque se você chegar até Ele e falar, Senhor, transforma a minha vida, Ele transformará. Mas não ponha mas, nem senão, nem porém. No entretanto, não. A hora que você falar com Ele, Jesus, muda a minha vida, muda a minha vida. E você não imagina que Ele pode fazer um furacão passar por ela e transformar a sua vida radicalmente. Mas não pode ter medo, porque Ele é o pastor e o bom pastor que conhece os nossos caminhos, que sabe se nós estamos indo para algum caminho que não deve ir. Só Ele. E no Evangelho de hoje Ele fala uma coisa linda, que nós conhecemos a voz dEle, que somos dEle e que ninguém nos tira da mão dEle. Ninguém é capaz de tirar vocês da minha mão. Presta atenção um Deus desse. Vamos prestar atenção. Que Deus é esse que nos ama nesse ponto, que dá a vida por nós, que só quer nos mostrar o melhor. Por que temos ainda tanta tendência a ficar tão presos naquilo que cremos? Fala, não, mas eu acho que é assim. Tem medo de arriscar. Eu te digo que mais vale a pena arriscar numa viagem do que perder o horizonte numa vida segura. E às vezes a gente fala, não vai porque tem medo, se arrisca. Se confiamos nele, temos que ir. Se Deus nos faz uma proposta, não tenha medo, porque Ele nunca te dará algo errado. Nunca. Então, que bom que hoje nós temos a coragem de poder olhar para a nossa vida. Falar, Senhor, olha para a minha vida aqui agora. Ela está fechada, porque eu caminho cheio de verdades, achando que tenho a razão absoluta de todas as coisas e que eu sei o que é melhor para mim. Mas eu queria que porque só Ele é Deus. Porque Ele é a liberdade na nossa vida. Não permita que nada, ninguém, nem nenhuma situação te escravize ou te impeça de fazer aquilo que você veio fazer. Que ninguém te impeça de ser verdadeiramente filho de Deus e de viver em plenitude o que Deus tem para você. Pare e pensa. Às vezes a gente fala que a gente não é escravo e somos escravos de tantas coisas. Pare e pensa. Aonde que Deus, o ar dele não está andando, não está soprando, e às vezes a gente está calado diante de situações que está tirando o seu sossego, que não está permitindo que seu coração esteja em paz. Vamos colocar diante do único que te conhece, do único. Repassa a sua vida diante dele sem medo. Não tenha medo, porque às vezes as coisas que Deus nos pede, a gente nunca imaginou que ia ter que entregar. Mas não tenha medo, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele falar, me dá isso, fala, toma. O que é meu? Nada. Nunca vou me esquecer daquela santa que nós temos, a Santa Paulina, né? Lá do Sul,
que era uma mulher com diabetes, e quando ela entrou no bloco cirúrgico para amputar o braço, não sei se vocês viram a vida dela, o cirurgião falou: irmã, a senhora está tranquila? A senhora vai amputar um braço? Ela falou: estou, meu filho, estou devolvendo o que não me pertence. Então, ter essa consciência que nada é nosso, isso é uma caminhada que não é para qualquer um. Então, eu fico imaginando, qual é a proposta que Deus tem? Eu falo isso na minha vida. Que a gente tem que ter a coragem de colocar a nossa vida de forma tão nua diante do Senhor, com os seus sonhos, com os nossos sonhos tão pequenininhos. Fala: Senhor, eu estou vendo desse jeito, Ele está vendo tão grande. Fala: Senhor, eu estou preso nisso. Você fala: solta a mão disso, porque o que eu tenho para te dar é tão maior. Não tenha medo disso. E que a gente tenha coragem de soltar. Já estamos em alto mar mesmo. Quem nos leva, igual diz aquela música, já estamos em alto mar. Quem nos empurra é o amor dele. É para lá que caminhamos. Jesus nunca fará na nossa vida algo errado. Nunca. Como eu disse uma vez para uma moça, pode ser, se você quiser perguntar ao Senhor se Ele tem algo para mudar na sua vida, toma coragem e peça a Ele que mude. E o Senhor não fará nada de errado. Ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Eu afirmo que Ele mudará a sua vida, como mudou, até de cidade ela foi mudada, foi convidada a mudar. E com uma proposta de vida, em tudo absolutamente diferente. Então, é preciso que a gente confie nesse que nos guia. Talvez a nossa confiança no Senhor ainda seja pequena, porque a nossa convivência com Ele ainda é pequena, porque o amor que temos por Ele ainda é pequeno. Mas o que eu convido vocês é a se abandonarem nele. Quando Ele fala: eu sou a porta. E quantos de nós, às vezes, estão esperando uma oportunidade de estar livre de tantas coisas? Vamos ter a ousadia de falar com Jesus. Nessa noite, falar: Jesus, olha a minha vida hoje. Assenta comigo, olha a minha vida do jeito que você está enxergando. Olha e coloca ela em paralelo com a vida que o Pai propôs para mim. Olha a distância do que eu tenho feito para o que o Pai deseja. E eu te dou autoridade para fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Tem coragem? Não é fácil. Fala: filho, mas e se ele não ver isso? Mas e aquela coisa? Se a gente não tiver a ousadia de fazer isso, nós nunca vamos experimentar essa vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Não amarre aquilo que nem a gente sabe que tem, de tão pequeno que é. Há um Deus o que a gente pode confiar profundamente, mesmo quando a vida não vai bem, porque nós sabemos que a vida é eterna, e que mesmo que a morte nos cerque e vai cercar, e vai chegar para todos nós, ela não tem a última palavra na nossa vida, porque Ele nos deu a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância, e vamos viver com o Senhor eternamente. Então que a gente tenha a ousadia de falar: Senhor, eu estou segurando as coisas e amarrando as coisas na minha vida, por quê? Querendo ter a rédea das coisas, por quê? Não levarei nada disso, mas somente o que eu viver em amor aqui. Então vamos ter a coragem. Esses santos todos tiveram a ousadia de se entregar um dia a Deus e falar: faça o que o Senhor quiser na minha vida. É como construir um terreno, que está escrito na carta de Pedro e na carta aos Efésios. Deus tem que construir em cada um de nós o templo santo. Mas para Ele construir, fazer uma obra em mim, fazer uma obra em você, Ele não pode construir no terreno que não é dele. Compreendem? Eu não posso chegar ali, achar que aquele terreno é meu e construir uma casa ali. O terreno não é meu. O Senhor só irá construir alguma coisa em nós o dia que a gente pegar a nossa vida e falar com Ele: é sua, construa o que o Senhor quiser. Para isso, esse terreno tem que ser mexido. Você não vai chegar e construir sem preparar o terreno. Então o terreno tem que ser preparado, tem que ser sulcado, tem que ser revirado. E aí Ele constrói. Compreendem? Muitas vezes o sulco, a revirada pode ser aquilo que a gente não espera. Mas muitas vezes Ele tem que revirar tudo em nós para Ele construir o templo que Ele precisa construir. Deus tem algo infinito para nós. A gente não tem dimensão do que Ele tem. E que hoje eu deixo para vocês mesmo essa curiosidade, talvez, de pensar: o que é que o Senhor tem para mim? E Ele disse que se a gente passar por Ele, nós vamos encontrar a pastagem, o alimento e o sustento que vai nos conduzir. E nunca se esqueça que essa pastagem que Ele fala é a palavra e a Eucaristia. É isso que nos alimenta,
que nos dá força e nos dá coragem para viver cada dia na ousadia de viver nas mãos dele e falar, acorda de manhã sem saber qual que é a proposta dele para o dia. Fala, Senhor, eu tenho essa, mas que seja feito na minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer hoje. Comecem devagar, mas entreguem tudo e deixe o Senhor conduzir, porque o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que a gente ousou sonhar. Ousou sonhar. E é sempre um projeto tão maravilhoso, você vai falar, mas isso tudo Ele pensou para mim? Sim, porque nos ama. Deus não faz nada de interesse por Ele, Jesus não faz nada de interesse por Ele ou pelo Pai. Ele faz por amor a cada um de nós. Que a gente possa começar a compreender o que significa essa porta da liberdade que Ele nos dá. Deus não nos quer numa vida mais ou menos, numa vida mesquinha, numa vida atrofiada, numa vida com risco de morrer de asfixia, porque não se abre nem para Ele, nem para ninguém. Ele nos quer numa ousadia de viver o amor. Então que a gente tenha coragem de agradecer a Deus primeiro por Ele se fazer essa porta, que por causa da morte, por ser um Deus ressuscitado, pelo corpo dele, Ele pode e abriu a porta da vida para nós, dessa vida em abundância. E com o Espírito Santo, é com o Espírito dele, que Ele vem nos desatar de tantas coisas que nos impede de viver a vida e impede que a vida possa fluir em nós como precisa ser vivido. Então que nessa noite o Senhor desate da vida de cada um de nós, tantos nós, tantas amarras, tantas situações que não deixa que cada um de nós caminhe. E que às vezes a gente está tão desavisado que não presta atenção e não imagina que aquilo está me impedindo de andar. Hoje e agora nós vamos colocar diante do Senhor. Falar, Jesus, o que na minha vida está atado? O que na minha vida está amarrado? O que impede que eu viva em plenitude a vida que o Senhor vem me oferecer? E que o Senhor abra da minha vida todas as portas e janelas. Que eu tenha uma casa acolhedora, que a minha vida seja uma casa acolhedora. Que a gente possa acolher os outros, que a gente possa, sem preconceitos, que a gente sem julgamentos, que a gente possa acolher, revelar ao outro, sim, aí aquilo que eu sou, não pelo espelho, mas pelas relações que a gente estabelece uns com os outros. Que a gente possa entender que os outros vêm e vão na nossa vida, entra e sai, na liberdade igual a gente entra e sai na vida do Pai. É na liberdade que a gente se constrói. Essa ousadia da liberdade que Ele traz, que isso não é fácil de viver, que a gente quer prender. E a última coisa que eu quero dizer, e que se Deus nos permitir fazer alguma coisa, que a gente aprenda como Ele a fazer na gratuidade. Nunca pense em cobrar porque fizemos alguma coisa por alguém, mas que a gente faça isso na liberdade que Ele nos ensinou, na gratuidade que Deus faz, que Deus faz e não cobra. E esse é o modelo que temos. Vamos aprender a fazer as coisas uns pelos outros, na gratuidade, sem esperar recompensa, mas apenas no olhar de um Pai que tudo vê, e que disse que todo ato, o menor ato de bondade nosso, Ele retribui, mas que todo ato que a gente fizer de injustiça, Ele também cobrará. Então nós temos um Pai que vela por nós. Vamos hoje, essa noite, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante do Senhor, pedir a Ele que agora olhe, pouse o olhar sobre a nossa vida. Não tenha medo de colocar para o Senhor tudo que você trouxe no seu coração. Não tenha medo de falar com Ele tudo da sua vida, que às vezes você acha que está amarrado, que não caminha. Fala com Ele, Senhor, olha a minha vida. Às vezes está tão medíocre, Senhor. Às vezes está uma vida tão diferente daquela vida que o Senhor quer trazer para mim. E se hoje o Senhor me apresenta como sendo a porta da liberdade, que Ele possa trazer para cada um de nós a liberdade e a alegria de sermos filhos de Deus.